Bom dia, meus alunos e alunas elegantes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. E o tema de hoje, então, será balanceamento de equações químicas. Bom, balancear uma equação química, se tem uma coisa que é importante a gente saber na química, é um balanceamento de uma equação, ok? Então, o que seria balancear uma equação química? Quando você percebe, primeiro o que é uma equação química? A equação química é a representação de uma reação química. Então, nós temos os reagentes à esquerda e os produtos à direita, como você pode perceber aqui nesse exemplo. Então, a equação química nada mais é do que a representação de uma reação química. Então, vejamos o exemplo. A decomposição do clorato de potássio forma cloreto de potássio e gás oxigênio. Perceba que esta é a equação química que representa, então, essa reação química que foi escrita portuguesmente. Aqui nós temos os reagentes e deste outro lado os produtos. Um outro exemplo que eu vou fornecer para vocês seria esse, olha. Gás nitrogênio reage com gás oxigênio e forma amônia gasosa. Então, a representação da reação seria essa equação química aqui. Deste lado, os reagentes, deste outro lado, então, os produtos. Sendo assim, nós temos que equilibrar essas quantidades, tanto de reagentes quanto de produtos. Então, o que seria balancear? Nós temos que equilibrar, igualar a quantidade de reagentes e produtos, ou seja, a mesma quantidade de elemento X que tiver no reagente, precisa ter do elemento X no produto, ok? Então, nós temos que fazer esse balanceamento, esse equilíbrio, essa igualdade de quantidades. Nós temos vários tipos de balanceamento. Nós temos o balanceamento direto ou por tentativas, nós temos o método algébrico, nós temos o método redox, que é o de oxirredução, ou também chamado de equação global, e nós temos o método íon-eletro, que também chamamos de método da equação parcial. Hoje, especificamente, nós vamos abordar dois, que é o método por tentativas e o método por oxirredução. Bom, o método por tentativa, ele é o mais simples que nós temos, tá? Você vai, então, analisar elemento por elemento e igualar essas quantidades no reagente e no produto. Simples assim. Então, vamos observar aqui. Então, nós falamos em igualar as quantidades, certo? Dos elementos. Percebe que aqui nós temos os reagentes e desse outro lado os produtos. Nós temos deste lado 4 átomos de hidrogênio e aqui 2 átomos de oxigênio. Se nós olharmos aqui na água, então, olha, os 2 átomos de oxigênio e os 4 de hidrogênio. Ou seja, os dois lados da equação reagente e produto, se nós olharmos o hidrogênio, reagente tem 4, produto tem 4 átomos. Oxigênio, reagente tem 2 átomos de oxigênio, produto 2 átomos de oxigênio. Então, isso significa que a equação está balanceada. Um outro exemplo que eu vou fornecer para a gente é esse aqui, ó. Carbonato de sódio mais HCl formando cloreto de sódio, água e gás carbônico. Então, para a gente balancear uma equação por tentativa, a gente usa a seguinte sequência: metal a metal, carbono, né? Depois o hidrogênio e oxigênio, ok? Começamos então pelo metal, que é o sódio. Percebe que nós temos aqui, ó, 2 sódios e aqui um sódio. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Para igualar, nós vamos multiplicar esse lado aqui por 2. Esse é o método, então, da tentativa que nós estamos comentando.
Depois nós vamos pensar no ametalcloro, olha, aqui tem um e aqui tem um também. Só que quando nós balanceamos o sódio, nós automaticamente alteramos o número de cloro. Então perceba, esse 2 aqui para o cloro, então eu vou levar 2 aqui para esse cloro também, né? Então ele igualou a quantidade. Então já foi metal a metal. Se nós olharmos o carbono, aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono. Então já está certinho, né? Então nós vamos para os hidrogênios e oxigênio. Hidrogênios, 2, 2, está correto? Oxigênios, 2 mais 1, 3, 3, está correto. Então, a equação balanceada corretamente, quando você não coloca nada, é 1. Então, 1 Na2CO3, na verdade 1 mol, 2 mols de HCl, 2 mols de NaCl, 1 de água e 1 de gás carbônico. Já o método por oxirredução, a gente aplica para equações, digamos assim, um pouco mais especiais, tá? Não é toda a equação química que dá para a gente fazer o balanceamento por tentativa. Então, balanceamentos por oxirredução são para aquelas equações que representam processos que sofrem, onde temos elementos que sofrem oxidação e redução, ok? Então, antes de começarmos, nós vamos relembrar alguns conceitos, ok? Primeiro conceito que eu quero que vocês relembrem é NOx. O NOx, então, é aquela carga que um elemento adquire quando perde ou ganha elétrons, no caso de compostos iônicos, ou então no caso de compostos covalentes, quando a gente analisa a diferença de eletronegatividade, então o elemento vai tender, né, a ter um campo mais positivo e mais eletronegativo, adquirindo então uma certa carga, ok? Então isso seria NOx. Quero que vocês observem então aqui alguns exemplos. Então, para o cálculo de NOx, a primeira coisa que nós temos que lembrar são aqueles NOx que nós já precisamos sabê-los de cor, né? Então, quais são eles? Família 1A mais 1, família 2A mais 2, família 3A, principalmente o alumínio, né? Ele vale 3 mais. Hidrogênio, na maioria das vezes, ele vale mais 1, só quando é hidreto que não. Oxigênio, ele vale 2 menos, com exceção dos peróxidos, né? Que é a água oxigenada, que ele vale menos 1. Superóxido a gente quase não usa, nem vou comentar. E substância simples NOx zero. A gente tem os elementos da 7A, que são os halogênios. Se vierem do lado direito do composto, eles vão assumir valor de menos 1. Bom, com esses NOx já dá para a gente divertir bastante. Então, como é que vai funcionar? Observa esse composto aqui, ó, CaCO3. O cálcio está na 2A, então a gente sabe que ele assume o valor de 2 mais. O oxigênio, ele está na família 6A e é um daqueles NOx que nós falamos que a gente precisa saber de cor, né? Então, o NOx do oxigênio, ele assume um valor de 2 mais. Então, perceba agora, ó, que nós vamos fazer a multiplicação. Só tem um cálcio, então 1 vezes 2, 2. O carbono nós chamamos de X, porque ele varia. O oxigênio, 3 vezes menos 2, igual a zero. Porque como o composto não tem carga nenhuma, CaCO3, a soma dessas cargas tem que dar um valor de zero. Então, resolvendo essa inequação aqui, nós vamos chegar a um valor de 4 mais. Então, o carbono assume NOx de 4 mais. Certinho? Um outro exemplo é o HNO3. Então, a gente conhece o H e o O. O hidrogênio, então, vale mais 1, o oxigênio menos 2. Fazendo a multiplicação, como no exercício anterior, a gente terá, então, aqui mais 1 para o hidrogênio e menos 6 para o oxigênio. Para dar zero, o X só pode assumir o valor de... Um outro exemplo, então, são para compostos covalentes, certo? Perceba que aqui nós vamos ter que levar em conta a diferença de eletronegatividade.
Vamos pensar aqui que entre esses dois carbonos não existe diferença de eletronegatividade. Então, quem vai mandar, ó, são esses dois elementos que estão ligados ao carbono. O que acontece aqui? Quando você pensa em eletronegatividade, quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? O carbono. Então, o carbono puxa esse elétron aqui, ó, para ele. Então, é como se ele estivesse ganhando uma carga -1. Aqui é a mesma coisa, ó. Então, ele também puxa uma carga para ele. Então, -2. Aqui vai ser o mesmo raciocínio. Aqui, ó, nós já temos 3 hidrogênios, ó. Então, ele puxa uma carga aqui, puxa uma carga aqui e puxa uma carga aqui. Então, por isso que é -3. Aqui não tem diferença de eletronegatividade. Agora, percebe, carbono ou oxigênio que é mais eletronegativo? Aí é o O, certo? Então, o O puxa para ele, o O fica -2. Aqui vai ficar mais 2. Só que o carbono puxa uma carga aqui, ó. Ele ganha -1. Então, como ele estava mais 2, com -1, vai dar essa carga aqui, mais 1. Ok? Aqui, já quem puxa é o carbono, ó, então ele vai puxar esse par, vai puxar esse par e vai puxar esse par, -3. Aqui não existe diferença de eletronegatividade. Esse oxigênio puxa uma carga, fica mais 1. Esse aqui, fiz errado. Aqui, ó, puxa aqui, tá? Esse oxigênio aqui puxa também para ele, ó. Então, -2 com -1, -3. Então, o carbono vai ser mais 3. Assim que calculamos NOx de compostos covalentes. Vou dar um outro exemplo aqui. Olha o carbono. O carbono puxa os 4 elétrons aqui para ele, ó. Então, ele é -4. Aqui, esse carbono, ele já puxa 1, 2, 3 elétrons, então ele ficaria no primeiro momento -3, só que esse cloro aqui puxa 1, então daria uma carga aqui para o carbono de mais 1. Mais 1 com -3, então dá -2, percebe? Aqui o cloro que puxou, então aqui fica mais 1 e mais 1, -2. Desculpa. -1 para o cloro, mais 1 para o carbono. -1 para o cloro, mais 1 para o carbono. Então, aqui daria mais 2, só que aqui ele puxa -2, então dá 0. Aqui nós já temos 3 cloros puxando. Então, ficaria aqui num primeiro momento uma carga de mais 3. E esse hidrogênio aqui, ele vai ser puxado, então o carbono ficaria aqui com -1. Mais 3 com -1, mais 2. E aqui todos os cloros puxam 4 elétrons, por isso que ele fica com a carga de mais 4. Certinho, moçada? Bom, e o último exemplo que eu vou dar para vocês agora é quando formos calcular NOx de íon. O que vai mudar? O íon vai aparecer com uma carga aqui, ó, ou positiva ou negativa. Então, vai mudar que ao invés de igualarmos a 0, nós vamos igualar a carga que aparece aqui, ó. Então, você conhece aqui, ó, o NOx do oxigênio é -2. -2 vezes 4 dá -8. Aqui vai ser o nosso x, ó, tá? Quanto que tem que valer esse x somado com -8? Esse 8 ficou feio, né? Mas dá para vocês entenderem, né? Que é um oitinho. Quanto que tem que somar com -8 para dar -1? Então, aqui nós vamos ter que ter um valor de quanto? Né? Nós vamos ter que ter um valor de mais 7. Perfeito? Bom, segundo ponto que eu quero que vocês relembrem, então, é o conceito de oxidação e redução. Então, o que é oxidar? Oxidar é quando aquele elemento perde elétrons e aumenta o seu NOx, ok? E o que é reduzir? É quando aquele elemento recebe elétron e reduz o seu NOx. Então, vamos observar aqui para a gente poder fixar mais esses conceitos, ok? Agora, então, nós vamos ver o que significa oxidação e redução, não é verdade? Então, você já aprendeu a calcular o NOx. Então, vamos calcular o NOx de todo mundo aqui dessa equação. Ó. Calculamos o NOx de todo mundo. Agora, nós vamos ver quem mudou de um lado para o outro. Então, quem mudou? Ó, o
cobre de 0 aqui, desse outro lado aqui ele está valendo 2 mais, não aumentou o NOx? Toda vez que aumentar o NOx, a gente diz que o processo é oxidação. Quem mais variou? O N. Aqui ele era 5 e aqui ele está valendo 4. Não diminuiu? Então, toda vez que o NOx diminuir, a gente diz que sofreu uma redução. Um outro exemplo, ó, calcula o NOx do manganês. Oxigênio vale menos 2, vezes 4 menos 8. O K está na família 1A, vale mais 1. Então, aqui o NOx desse é 7. Halogênio à direita, menos 1 mais 1. Halogênio à direita, menos 1 mais 1. Aqui vai ser, então, menos 1 vezes 2. Então, nós vamos ter o valor de menos 2. Então, esse aqui vai ser mais 2. Substância simples, NOx 0. Então, quem variou? O manganês de 7 caiu para 2. Então, redução. O cloro de menos 1 aumentou para 2. Então, oxidação. Oxidação, ele sempre vai aumentar o NOx. Redução sempre vai diminuir o NOx. E aqui então tem um quadro resumo. Olha. A espécie pode perder elétrons ou ganhar elétrons. Se ela perder elétrons, ela sofre oxidação, que é o aumento do NOx. Toda vez que uma espécie sofrer oxidação, ela provoca a redução da outra. Então, a gente diz que é um agente redutor, é o causador da redução do colega. Toda vez que uma espécie ganha elétrons, então, ela sofre redução e o seu NOx reduz. E ela sofrendo redução, ela provoca, ela causa a oxidação do colega. Então, ela é o agente oxidante. Bom, feito isso, então, nós podemos passar para um balanceamento de equação por oxirredução. Agora, quando você vai balancear uma equação por oxirredução, nós temos que seguir algumas etapas, alguns passos para podermos fazer esse balanceamento por oxirredução, ok? Então, qual que seria o primeiro passo? O primeiro passo é a gente calcular o NOx dos participantes. Então, você vai na equação e faz o cálculo de cada um desses NOx. Segundo passo, qual seria? Você examinar quem sofreu, então, esse processo de oxidação e redução. Terceiro passo é a gente calcular o delta NOx. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui para você vivenciar a aplicação de cada um desses passos. Bom, feito esse terceiro passo, então, que é calcular o delta NOx, nós vamos, então, multiplicar esse valor do delta NOx pela maior atomicidade. O que seria isso? Pela maior quantidade desses elementos, ou no reagente ou no produto, ok? Depois, nós vamos fazer, então, a inversão desses valores, desse delta NOx. E o próximo passo, então, qual será? É você escolher o melhor lado da reação, ou reagente, ou produto, para posicionar esses valores que você inverteu. Bom, depois de toda essa trabalheira, moçada, que nós calculamos tudo, fizemos esse passo a passo, sabe qual é o último passo? É você, então, prosseguir o balanceamento por tentativa. Olha só que hilário, não é mesmo? Aí você fala assim, Aline, mas eu já não podia fazer por tentativa direto? Olha só, você pode até tentar, amiguinho, mas olha, você não vai conseguir chegar a esse balanceamento tão fácil assim, ok? Então vamos aqui que nós faremos alguns exemplos para você, então, entender melhor, certinho? Aqui então estão os passos que eu comentei com vocês para a gente fazer um balanceamento por óxido redução. Então, né, já foi bem comentado aí por mim esse passo a passo. Fico aqui para vocês consultarem caso necessário. Então, vamos fazer um balanceamento aqui dessa equação. Passo 1, calcular os NOx. Então, calculamos os NOx, né? Acho que ninguém tem dúvida quanto a cálculo de NOx, não. Se tiver, só me chamar.
O segundo passo é ver quem mudou, quem variou. Então, observe quem variou: o cobre e o nitrogênio. Então, o cobre, o que aconteceu com ele? De 0 ele foi para 2, ele aumentou, ele sofreu oxidação. O nitrogênio, ó, esse N com esse não aconteceu nada, mas esse N com esse diminuiu o NOx, então sofreu uma redução. O próximo cálculo não é calcular o delta NOx, nós já calculamos aqui, ó, de 0 para 2 variou 2, de 5 para 4 variou 1. Aí o outro passo, né, multiplicar pela maior quantidade. Então vamos pensar, cobre, tem um cobre aqui e um aqui, então ele vai ser multiplicado por 1. O N aqui tem 1 e aqui tem 1, só olha quem está envolvido na brincadeira, tá? Então nós vamos multiplicar por 1 aqui e multiplicar por 1 aqui, então nós vamos ter esses dois valores. O próximo passo é trocar esses valores, então nós vamos trocar, ó, o 2 vai então passar agora para o nitrogênio e o 1 vai passar para o cobre, certinho? Por que a gente faz essa inversão? Para a mesma quantidade de elétrons perdidos ser a quantidade de elétrons recebidos, ok? Bom, depois o outro passo é o quê? Nós vamos escolher qual lugar que é o ideal colocar esses dois números aqui. Qual é o lugar ideal? No reagente ou produto onde tiver mais quantidade da substância. Então, vamos pensar primeiro nesse 2, tá? O 2 vai ser para o N. Mas com qual N que eu vou colocar? Aqui tem um N e aqui também tem um. Mas como o N repete nesse outro composto, acaba que esse lado aqui tem mais quantidade de N. Por isso que optamos por aqui. Agora, o 1 vai para o cobre. Todos os dois lados têm 1, então, tanto faz. Vamos colocar nos dois. E agora o balanceamento continua por tentativa. Então, o cobre já está certo, ó, 1 e 1. O N aqui tem 2 e aqui tem 2, 4 N's. Então, nós vamos multiplicar aqui por 4, igualamos o N. Agora, falta o H e o O. H's nós temos 4, aqui nós temos 2. Então, vamos multiplicar por 2 para dar 4. Oxigênios, então, olha só. 2 vezes 2, 4. Vamos anotar aqui para a gente não esquecer. 2 vezes 3, 6. E 2. Então, nós temos 12. Aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Então, nosso balanceamento por óxido de redução está certinho. Essa última parte aqui, ó, a gente faz por tentativa, né? Agora, essa parte aqui tem que levar em conta todo esse procedimento, todo esse passo a passo. Alguma dúvida? Então, nesse outro exemplo aqui que eu vou fazer pra gente, o primeiro passo é calcular os NOx de todo mundo, verificar quem mudou. Olha, quem mudou, se você perceber, o ferro de 2 ele foi para 3 e o manganês de 7 ele foi para 2, certo? Então, aqui, ó, ficou errado, é 2, tá? Então, a variação é 1 e eu coloquei 2. Aqui a variação é 1 e aqui a variação 5, de 7 para 2, 5. Próximo passo, então, é multiplicar pela maior quantidade. Então, o ferro tem 2 aqui e 1 aqui, então aqui eu já arrumei, tá? 1 multiplica por 2 e o manganês, como tem 1 de cada lado, então multiplica por 1. Aí nós vamos inverter esses valores, o 5 vai para o ferro e o 2 desce para o manganês. Inverter para quê? Para acertar a mesma quantidade de elétrons perdidos ser a de elétrons recebidos. E agora, então, nós vamos escolher o melhor lado da equação, se é no reagente ou no produto, que nós vamos colocar esses números, tá? O manganês eu tenho igual quantidade, então nós vamos colocar nos dois. Agora, o ferro aqui tem mais, então o 5 vai para esse lado. Feito isso, agora continuamos por tentativa, tá? Então, ferro desse lado tem 1, aqui tem 10, então vamos multiplicar por 10. O K já está certo, o manganês também já está certo, então vamos olhar SO4. SO4, ó, aqui tem 10, certo? Se você, deixa eu colocar um ponteirinho aqui pra gente, fica melhor pra gente escrever.
Então, aqui, ó, tem 10 SO4. Aqui com 1, com possibilidade de aumentar. Aqui tem 1 SO4, com 15, 16, com 2, 18. Aqui, ó, já tem 10 para 18, então faltam 8. Então, vou colocar um 8 aqui. Hidrogênio e oxigênio sozinho, tá faltando agora. Hidrogênios, 8 vezes 2, 16. Aqui já tem 2 para 16, então multiplico por 8. O sozinho, 8, porque esses aqui eu já balanceei. E O sozinho, 8. Então, a equação ficou balanceada, ok? E um último exemplo, tá? Primeiro passo, mesma coisa, calcula o NOx de todo mundo. Lembrando aqui que o cloro é substância simples, por isso que é 0, tá? E vamos analisar, ó, esse cloro, de menos 1 aqui, menos 1, não acontece nada. Então, nem olha para esse cloro, só olha com esse. O que aconteceu com ele? De menos 1 subiu para 0. Então, ele sofreu o quê? Uma oxidação. E o delta é de 1 vezes a maior quantidade. Aqui tem 1, aqui tem 2. Então, multiplicamos por 2. O manganês de 7 ele foi para 2, caiu, sofreu redução. Qual que foi o delta? De 7 para 2, 5 vezes a maior quantidade. Aqui tem 1, aqui tem 1, 5 vezes 1. Próximo passo, então, inverter. Leva o 5 lá para o cloro e traz o 2 para o manganês. E vamos, então, escolher onde posicionar o 5 e onde posicionar o 2. Então, vamos pensar, por que eu coloquei o 5 nesse cloro? Ora, porque nós estamos trabalhando com esse cloro e esse. Desse lado tem mais, certo? E o 2, nós vamos colocar em qual manganês? Nesse ou nesse? Isso, muito bem, nos dois, porque tá igual a quantidade, né? Bom, e agora? Feito tudo isso, balanceamento por tentativa. Então, vamos lá, ó. 2Ks, então 2Ks também. Manganês já tá certo, ó. 2 e 2. Cl agora. Ó, 2 Cls aqui, com mais 4 Cls aqui, 16. Com mais 10 Cls aqui, 18. Certo? Aqui só tem 1 Cl. 16, 4 mais 2, 16, aliás, tá? Com mais 10, então 16. Então, o que nós vamos fazer? Colocar 16 para o Cl aqui, ó, ok? Agora, o hidrogênio tem 16, então aqui 8. O passar do slide aqui ficou errado, mais 8, né? Oxigênio sozinho, 2 vezes 4, 8, 8. Tudo bem? Bom, espero então que com todos esses exemplos, esses comentários, você tenha entendido então o que é um balanceamento por tentativa e o que é um balanceamento por oxirredução. Certinho? Grande abraço, um beijo no seu coração.